Você sabe que eu já falei aqui sobre aquele carro elétrico da GM lá nos Estados Unidos que foi cedido para os usuários em regime de comodato, ele não foi vendido para os consumidores. E depois a GM misteriosamente recolheu todos esses carros compulsoriamente, mesmo contra a vontade dos seus usuários. Aqui no Brasil teve um caso parecido, não igual a esse, né? Não nessas condições, mas parecido, envolvendo a Ford e a Troller. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Olha só, o nosso canal agora também tem área de membros. Você que quer apoiar o nosso trabalho pode assinar o canal por apenas R$ 2,99. É um valor simbólico que você ajuda as nossas produções. R$ 2,99 por mês você assina o nosso canal e tem acesso a vídeos exclusivos do canal PL, tá bom? Para contar essa história de hoje, nós temos que relembrar rapidamente a história do início da Troller, uma empresa brasileira fundada pelo engenheiro Rogério Farias no ano de 1995, lá no Ceará. Ele criou a Troller, na época com apenas um L no nome, para produzir o Jeep de sua criação, que tinha inspiração direta no Jeep Wrangler norte-americano. Ele também já tinha experiência com a produção dos bugs Fiber, muito populares por lá. Curiosidade, tá? O primeiro Jeep da Troller usava o motor AP da Volkswagen, não era diesel no começo. No ano de 1997, o Rogério associou-se ao empresário Mário Araripe, que assumiu a presidência da empresa. E também logo no início realizou algumas mudanças. Para 1998, já com dois L's no nome, o Jeep RF Sport recebia o motor AP 2.0 e várias melhorias. Em 1999, era lançado o Troller T4, que passou a contar com motor diesel em 2001. Aliás, por falar em 2001, neste mesmo ano, um importante veículo brasileiro deixava de ser produzido. Estou falando do Toyota Bandeirante, que deixou de ser fabricado após mais de 40 anos de produção no Brasil. Com a saída da veterana picape da Toyota, a Troller percebeu uma lacuna nesse importante segmento nos sertões e interiorzão Brasil afora. Eles já tinham a confiável mecânica do T4, tinham material para estampar as carrocerias de fibra de vidro e tinham também um chassi com longarinas que, reforçado e alongado, poderia servir para uma picape. O projeto desse novo veículo custou aos cofres da Troller algo em torno de 32 milhões de reais naquela época e demorou cerca de 2 anos e meio para ser finalizado. E quando foi finalizado, foi apresentado no Salão do Automóvel do ano de 2004. Era a picape Pantanal, nome em homenagem à região centro-oeste brasileira. Um novo modelo totalmente diferente do Jeep T4 e que, segundo os executivos da marca, tinha o objetivo de ser uma picape mais focada em trabalho, porém sem abrir mão de itens de conforto essenciais. A Pantanal tinha toda a cabine e a caçamba feitas de plástico reforçado com fibra de vidro, faróis que lembravam um pouco a Mitsubishi L200 da época e suspensão com eixos rígidos e molas helicoidais à frente e feixes de molas atrás. Mecanicamente, o motor era o mesmo do T4, um MWM 2.8 turbo diesel com 132 cavalos, câmbio de 5 marchas, além de tração 4x4 e reduzida como opcional. Esse motor também era usado na S10 da época. Internamente havia banco do motorista com regulagem de altura, apoios de cabeça, cintos de segurança de 3 pontos, vidros, espelhos e travas elétricas, para-brisa degradê e ar-condicionado. Com 2,39 metros de comprimento e 1,48 de largura, a caçamba era a maior da categoria. A capacidade de carga era de 1.300 kg. Também podia ser vendido sem a caçamba, o que permitia a montagem de carrocerias especiais, como aquela boiadeiro de madeira, por exemplo. Dentro da cabine podia acomodar até 3 pessoas. Também existiu a ideia de uma Pantanal cabine dupla, mas essa ideia não saiu do papel. A picape apresentada no Salão do Automóvel estava linda e apresentável ao público, porém ainda não estava apta ao uso. Por quê? Porque nesse momento os testes de resistência e durabilidade ainda não tinham sido concluídos, de modo que não era possível ainda identificar eventuais problemas crônicos ou estruturais. A expectativa da Troller era vender 600 unidades da picape já em 2005, porém
O plano não deu certo e o lançamento definitivo no mercado ocorreu com 15 meses de atraso, já como modelo 2006. Esse atraso também teria ocorrido porque em 2005 deixou de usar o motor 2.8 e em seu lugar adotou o MWM 3.0 de 162 cavalos com gerenciamento eletrônico. Novos painéis e rodas de alumínio também foram adotadas nos modelos dessa época. A Troller fechou o ano de 2005 com 1.200 unidades vendidas do Jeep T4. Até uma versão militar da picape Pantanal foi mostrada na feira LAAD daquele ano, equipada com caçamba metálica coberta com toldo de lona para 14 soldados. O ano de 2006 foi um bom ano para a Troller. O Jeep T4 era um sucesso e a picape Pantanal também estava em produção, porém em volume bem menor. O preço da Pantanal variava entre R$ 67.000 e R$ 73.500, menos que suas rivais da época. Um raro exemplo de fabricante de veículos nacional que estava dando certo, estava prosperando, até que no comecinho de 2007, mais precisamente no dia 4 de janeiro, chegava a notícia da estranha e até surpreendente compra da Troller pela Ford. A partir daquele momento, tudo, os direitos de marca, de imagem, né, os veículos, o parque fabril, tudo passava a pertencer à Ford. Essa compra gerou questionamentos na época. Afinal, que interesse teria a Ford ao comprar a fábrica da Troller lá no Ceará? Especulações da época levantaram a possibilidade da Ford estar interessada, na verdade, nos fartos incentivos fiscais que a Troller tinha e que eram válidos para todo o Nordeste, de modo também a beneficiar a fábrica da Ford em Camaçari, no estado da Bahia. Vocês imaginam qual foi a primeira atitude da Ford já como controladora da Troller? Retirar imediatamente de linha a picape Pantanal. Naquela altura, em fevereiro de 2007, apenas 77 unidades da picape haviam sido vendidas. O que teria levado à retirada tão prematura desse modelo? Eu acho que eles identificaram algo grave, algum problema estrutural, porque um ano depois, em 2008, foi realizado um complicado recall envolvendo a picape Pantanal. O motivo alegado é que ela poderia apresentar trincas no chassi devido a um erro de engenharia no projeto. Detalhe: essas avarias poderiam surgir só se o veículo fosse levado ao limite, num uso severo com capacidade máxima de carga, terrenos difíceis ou algo do tipo. As trincas poderiam aumentar ao ponto de rompimento das longarinas, fazendo com que a picape Pantanal literalmente partisse ao meio. Como apenas 77 unidades da picape haviam sido vendidas, a Ford resolveu então, ao invés de assumir o risco de fazer o recall, recomprar todas as 77 caminhonetes. As recompras foram feitas pagando o valor de tabela FIPE e até reembolsando eventuais gastos com acessórios e carrocerias extras. Quem se negasse a vender a picape de volta para a montadora era obrigado a assinar um documento, um termo, se responsabilizando e isentando totalmente a Troller e a Ford de qualquer responsabilidade com possíveis danos futuros, como trincas e tudo mais. Ou seja, o proprietário que quisesse ficar com o carro tinha que assinar esse documento, e se um tempo depois a picape quebrasse no meio, ele não poderia reclamar. A maioria vendeu de volta e não criou caso, mas existem relatos de raríssimas situações em que proprietários se negaram a devolver. Lembre-se, foram fabricadas apenas 77 unidades. Quantas sobraram hoje? Eu não sei. E muita gente também gostaria de saber, mas não se sabe ao certo. Sei lá, 2, 3 ou nem isso. Como eu disse, é difícil de saber. Agora nós entramos no campo das teorias da conspiração. O pessoal adora, né? Pois é, há quem diga que a picape, a Pantanal, não tinha problema estrutural nenhum e que essa recompra foi, na verdade, uma manobra da Ford para sumir de vez com a Pantanal do mercado, já que ela era concorrente da Ranger cabine simples. Além da reposição de peças que, segundo a Ford, era um problema, não tinha peça suficiente, enfim. Também consideravam isso um empecilho. O fato é que, por um problema estrutural ou por uma estratégia de mercado da Ford, a picape Pantanal foi extinta,
sumiu do mapa, foi eliminada do mercado. E muita gente nem sabe que ela existiu. Você já viu alguma coisa sobre a Pantanal? Já viu? Teve uma? Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo para a gente poder debater isso aí e comentar essas experiências com a picape Pantanal. Existe relato de uma que foi avistada em frente a um boteco aí num sertãozão, mas também é muito raro. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, mas eu volto no próximo. Muita curiosidade bacana neste canal, canal PL que leva até você literatura automotiva e nostalgia. Aguardo todos no próximo vídeo. Até lá, tchau pessoal!